Em pleno 2026, ainda tem gente que acredita que o rompimento ele é validado quando o preço fecha fora da estrutura. Mas isso é um erro grave. E nesse vídeo eu vou te trazer os 4 critérios que você precisa avaliar para confirmar um rompimento de uma estrutura e conseguir operar a favor da leitura institucional. Vem comigo. 4 critérios de validação de um rompimento de estrutura. Muita gente acha que é só olhar o fim do movimento e se fechou fora ou se fechou dentro, mas a realidade está muito distante disso. Você precisa avaliar o início do movimento e, principalmente, se aquilo ali foi startado com uma captura de liquidez. De forma resumida, o que é a captura de liquidez? É quando o mercado vai para uma área que tem muita disponibilidade de ordem e o institucional usa daquilo ali para fazer a sua operação, geralmente para o lado contrário. Nesse exemplo aqui, a gente tem um fundo. Esse fundo, ele tem liquidez. Qual a liquidez que está disponível aqui? A primeira é da proteção da operação de compra. Então, quem comprou nesse movimento posicionou o stop aqui embaixo. Isso gera liquidez de venda, porque a saída de uma compra gera venda. E você tem também o vendedor ou a vendedora de fundo. Quando o mercado passa por esse nível de preço, muita gente entra vendido querendo pegar, às vezes, um movimento muito curto. E o que acontece? O institucional usa dessa venda para fazer a compra dele. Mas por que ele faz tudo isso, né? Qual a ideia? Qual é a finalidade? O institucional, gente, precisa mover um dinheiro significativo, grandes quantias de contrato. E ele precisa encontrar essas áreas líquidas. Então, quando ele faz essa operação, o primeiro indício é essa rejeição, é a ausência da quebra da estrutura aqui embaixo. Então, quando isso acontecer e na sequência o mercado gerar uma arrancada dessa, uma arrancada de Ferrari, um movimento forte, deixando barras amplas para o lado comprador, deixando FVG, trazendo aqui desequilíbrio, você tem a captura acontecendo. E esse é o rastro institucional para você validar o começo do movimento. Terceiro, que é aí que muita gente olha, que é o rompimento da linha, o rompimento do topo. Uma vez que o mercado fechou fora dessa região, você não pode determinar que só isso é o ponto fundamental para você fazer uma operação. Ele precisa permanecer acima disso, acima dessa região. E por que isso precisa acontecer? Ele permanecendo acima significa que um grande player aqui não fez uma venda, senão ele teria causado um grande desequilíbrio para o lado contrário também. E isso anularia os seus pontos de interesse de compra que foram formados na subida do movimento. Então, nesse caso, ele permanecendo acima, ele valida para você tudo o que aconteceu lá embaixo e também essa caminhada da alta que foi gerada aqui. Então, olhe para isso agora de uma maneira diferente. Não olhe somente para a linha, e sim como que ele permanece lá em cima quando ele faz esse rompimento. E por fim, quarto critério, que é talvez o mais difícil para o iniciante, é saber se o mercado ainda tem espaço para continuar esse movimento, saber se ele ainda tem alvo. Geralmente esses alvos eles são encontrados em gráficos maiores, desequilíbrios de gráfico diário, gráfico de 4 horas, máxima semanal, máxima diária. Nesse caso aqui eu coloquei a máxima diária como um ponto de busca desse movimento. Se você tem isso logo acima, é muito provável que o mercado vá buscar essa região. Mas não significa que você vai comprar aqui, no rompimento. Significa que você tem que esperar o mercado retornar, cair para o FVG, ou para um order block, ou para um outro ponto de interesse ali, uma POC, junto com algum outro conceito do operacional. Inclusive, se você não conhece os conceitos do SMC, eu te convido a assistir a playlist de SMC que tem aqui no canal, com vários vídeos importantes, você vai conseguir entender tudo isso daqui que eu estou falando. Então, quando ele gera esse movimento e volta para uma área barata dessa estrutura de alta, você vai buscar os 50% disso, vai marcar ali a sua zona de interesse abaixo lá dos 50% e vai fazer a sua entrada geralmente no último FVG, buscando 3 vezes o retorno para cima, nesse exemplo de alta que eu estou trazendo. Então, esse é o mapa para você conseguir validar o rompimento de uma estrutura. Olhando isso daqui, você vai estar a favor dos grandes players e vai conseguir pegar movimentos de tendência seguindo o rastro institucional. Mas não acaba por aí. Eu separei aqui alguns exemplos para vocês seguirem e também para vocês tomarem cuidado para não cair nas armadilhas. Vem comigo. Primeiro exemplo para vocês. O cenário de quebra válida
ela atende esses requisitos que eu acabei de passar anteriormente. Então, aqui é o resumo de tudo que a gente falou. Tem a captura de liquidez, tem a reação rápida nesses candles negativos, gerando desequilíbrio e barras amplas. Você tem um rompimento de fundo com barras que permanecem abaixo do rompimento e você tem espaço para descer ainda, porque ele não fez a captura aqui do fundo, né, antes de buscar o seu ponto de interesse. Ele deixou muita liquidez disponível. Então você tinha aqui um imã puxando o preço para baixo. Então, um critério válido com todos os requisitos que vão te trazer aí uma baita operação com um risco relativamente pequeno, porque sua entrada é aqui, o seu stop é aqui e o seu alvo é no fundo da movimentação. Isso geralmente paga 3 para 1 para cima, tá? É o mínimo geralmente que a gente busca nas nossas operações. Então aqui um critério válido para você seguir no dia a dia. Cenário 2, temos o rompimento falso, que muita gente cai nessa armadilha. Prestem atenção. O mercado fechou abaixo da linha. Esse candle negativo fechou abaixo do fundo. Isso é um rompimento? Entre aspas, é um rompimento. Só que é um rompimento válido, um rompimento operável? Não é. Olha o tamanho, a magnitude dessa movimentação de alta que é formada na sequência. Isso automaticamente caracteriza aqui uma captura de liquidez. E tudo que você estava imaginando para venda tem que ser descartado. Então, esquece Fair Value Gap, esquece Order Block, esquece tudo que você traçou ali para continuidade da queda, porque o mercado vai reverter isso e vai fazer o choque lá em cima, rompendo esse topo aqui, dando sequência na alta. Muita gente toma stop porque fica presa à análise que fez ali anteriormente e não consegue deixar essa operação de lado quando o mercado está cantando que está indo para o lado oposto. O primeiro passo para você identificar isso é se ele rompeu ou não o fundo da estrutura e se ele está fazendo um movimento forte para o lado contrário. Isso não é rompimento. Isso é captura para o lado contrário e esse cenário é falso. Você não pode operar isso aqui. Presta atenção. Cenário 3, a base fraca. Aqui é onde o iniciante se machuca todo santo dia. Movimentos que são gerados com barras bonitas, trazendo ali um cenário muito interessante, mas que não tem o principal ponto. Você sabe qual é esse ponto que eu estou falando? O mercado não fez capturas de liquidez. Ele veio subindo, deixando a disponibilidade de ordens abaixo de fundos. E, obviamente, o institucional está olhando para isso aqui como se fosse um prato de comida. Ele quer voltar para lá para consumir todas essas ordens. E, obviamente, todas as entradas que você fizer contra isso daqui vai ter uma probabilidade mais baixa de sucesso, principalmente esse FVG aqui, que tem um risco absurdo de ser operado. Uma, pela captura de liquidez que não aconteceu para baixo, e outra, pela captura de liquidez aqui do topo anterior. O mercado não rompeu, ó, trouxe aqui o movimento com baita paviozão para cima e depois ele começou a recuar. Você vai fazer a sua entrada nesse FVG? Obviamente que não. Isso daqui é iniciante que opera. Se você está nesse nível e quer dar o próximo passo, eu tenho uma comunidade que eu opero todo santo dia com os meus alunos e nós também temos aulas da mentoria para ensinar todo esse processo. Então, me chama no link da descrição que eu te passo mais informação. Mas isso daqui é muito importante você entender. Esse cenário de captura de liquidez precisa estar em todas as operações que você queira fazer. Movimento sem captura é movimento de armadilha. E por fim, um cenário aqui que eu trouxe que requer muita paciência e muita atenção. O que acontece? Percebam que nós temos aqui uma captura de liquidez que aconteceu aqui nesse fundo. Mas a reação que é gerada é uma reação fraca. A gente não tem candles amplos sendo formados aqui embaixo no fundo. E isso traz uma incerteza com relação à presença institucional. E, obviamente, você vai ter a necessidade de esperar novos desmembramentos, novos capítulos dessa história. O topo que foi rompido foi esse cara aqui. Então, quando ele rompe esse topo, ele traz a validação para um cenário comprador. Rompeu e se sustentou acima. Ele permaneceu ali durante um período fazendo barras quando ele faz o rompimento da estrutura. Só que
lá embaixo você não tinha um ponto de interesse para fazer uma operação, porque as barras amplas não existiram. Percebam que após ele romper a estrutura de topo aqui em cima, o que que você tinha? Um ponto de interesse num nível um pouco mais acima. Não estava lá embaixo na base do movimento como eu ensinei anteriormente, mas você tinha uma barra forte aqui nessa movimentação e você teve liquidez sendo formada nesses fundos mais altos, trazendo aqui a clara manipulação institucional para você conseguir operar a favor dessa estrutura que foi rompida, né, a favor do boss. E onde que era aqui a execução da operação? No order block formado no início do movimento forte. Onde que você ia posicionar o seu stop? Abaixo dessa estrutura e você buscaria o seu retorno lá em cima no topo do movimento. Ele acabou fazendo isso daqui, mas eu não quis colocar porque a imagem ia ficar muito grande. Mas ele acabou fazendo essa subida e atingiu esse alvo. Então, o critério aqui, ele é válido. Existiu uma captura e existiu um rompimento. Mas a forma que ele foi formando isso, né? A forma que ele fez esse movimento acabou trazendo essa operação muito depois da captura de liquidez. E claro, você precisa de um nível mais avançado para conseguir pegar esse tipo de movimentação. Então, com esses 4 critérios, você vai subir para um próximo nível e vai conseguir agora validar os rompimentos de estrutura que nós chamamos de boss, né, dentro do SMC, para conseguir pegar os movimentos a favor da tendência e lucrar muito mais do que operar um simples rompimento. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se foi relevante, deixa o likezinho, não custa nada. E se inscreva no canal também para não perder os próximos vídeos. Bora lá, siga o rastro, vamos junto.